Depois de muito tempo dentro de uma gaveta, muitos rumores e especulações, esse projeto finalmente foi lançado. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre Adão Negro. Or you can be its savior. Adão Negro foi um grande herói do passado, de uma civilização antiga, porém ele foi aprisionado por algum motivo estranho. E então, no futuro, uma mulher que está em busca de uma coroa mítica acaba se deparando com a prisão e o liberta. O filme é dirigido por Jaume Collet Serra, e logo de cara eu gostaria de destacar a grandiosidade desse projeto. É uma escala absurda. The Rock lutou muito para esse filme sair do papel. E agora, finalmente podendo conferir Adão Negro, por um lado eu me surpreendi positivamente, por outro eu fiquei extremamente decepcionado. Principalmente por conta de algumas convenções, algumas repetições e erros que os filmes de super-herói volta e meia cometem. Mas antes de entrar nos pontos negativos, eu vou para os pontos positivos. E puxando o gancho da grandiosidade desse filme, eu começo destacando as sequências de ação. Por um lado, elas me surpreendem pela violência. Aqui a gente tem, por exemplo, membros sendo decepados, pessoas sendo carbonizadas por conta de choques de alta densidade, eletricidade queimando, além de tiros e coisas nesse sentido. Porém, o sangue nunca aparece. Então, o filme de certa forma consegue gerar um impacto, principalmente com as explosões, as porradas do Adão Negro, mas ao mesmo tempo não opta por um caminho de uma censura mais 18 anos. O filme continua bem leve de certa forma. E na condução dessas sequências de ação, a gente tem uma abordagem interessante em certos aspectos. Eu gosto do uso da câmera lenta, por mais que em alguns momentos é usado de forma demasiada. E acontece que o uso excessivo dessa câmera lenta acaba expondo, escancarando alguns defeitos no CGI do filme. Afinal, em várias dessas sequências de ação, a gente vê bonecão digital de borracha brigando. A gente não sente ali que tem os atores, a gente vê claramente a falta de textura, por exemplo. Não é algo que ofende, que agride ao olhar, mas aparece ali e você percebe constantemente. Além do mais, o filme usa alguns recursos para causar, por exemplo, o impacto dos golpes do Adão Negro, como aquela velocidade que para de forma abrupta, coisa que a gente viu, por exemplo, também no Homem de Aço. Então, por exemplo, a gente tem uma sequência que o Adão Negro tá brigando com várias pessoas, indo de um lado, indo pro outro, indo de um lado, indo pro outro, aí de repente fecha num close uma cara dele séria e volta pra velocidade, close dele uma cara séria, e isso vai se repetindo ao longo de todo o filme. Quando a Sociedade da Justiça entra na jogada, as coisas mudam um pouquinho, principalmente porque eles trazem os poderes, que são muito bem usados, por mais que em alguns momentos subaproveitados. E esse subaproveitamento se dá muito mais para a condução da história. Nas sequências de ação funciona muito bem. Pierce Brosnan como o Doutor Destino é incrível, tem um visual exuberante, aquele dourado cintilante, é lindíssimo e foi o membro da sociedade que eu mais curti. Por mais que eu sinta que faltou um pouquinho mais de exploração do que se passa dentro da cabeça desse cara, que consegue se antecipar ao futuro, ele tem certas perturbações, mas o filme nunca explora isso de forma suficiente. Noah Centineo como o Esmaga-Átomo traz uma leveza, ele é um alívio cômico dentro desse filme. O CGI horas é bom, horas é ruim, é oscilante, no geral me agrada e eu curto bastante a dinâmica dele com a Ciclone, interpretada pela Quintessa, e é uma personagem que também traz uma leveza. Ela interage, como eu disse, com o personagem do Noah Centineo, a química é boa, ela tem uma coisa jovem, um frescor, e o poder dela de todos ali é o mais subaproveitado.
Aldis Hodge interpreta o Gavião Negro, um personagem que tem bastante destaque dentro desse filme. Existe ali um confronto dele com o Adão Negro que vai voltar durante todo o longa, funciona muito bem, a troca com The Rock casa. Também tem ali uma dinâmica dele com o Esmaga-Átomo do Noah Centineo que funciona mais pra parte cômica. E já que eu falei dele, a gente tem obviamente o The Rock, que encabeçou esse projeto, levou ele pra frente e vive o personagem principal. Falar pra vocês que a gente pode contar quase que nos dedos a quantidade de diálogos desse personagem. Ele fala muito pouco, ele tá o tempo todo sério, sisudo, cara fechada, ouvindo bastante, pensando, e te falar que funciona, não me desagrada. Inclusive faz até um pouco de parte da evolução do personagem. O que me incomoda nele é quando algumas gracinhas passam do ponto. Esse é um filme que, na minha visão, equilibra bem o humor, o drama, o senso de épico, de grandiosidade, mas no Adão Negro em específico, em alguns momentos, passa do ponto. Mas agora vamos lá entrar nos pontos negativos. Dentro dos positivos, eu citei algumas coisinhas como os efeitos visuais, que não me convencem tanto em vários momentos, porém, tem outros problemas. Um deles é a estrutura desse filme. É muito convencional. Esse é um daqueles filmes de herói que você começa, você dá o play ou vai lá no cinema e desde o primeiro minuto já sabe o que vai acontecer até o final. Toda a questão do protagonista, o grande inimigo de CGI, tem até o raio pro céu, que tem em todos os filmes de herói praticamente. Esquadrão Suicida, Quarteto Fantástico, Batman vs Superman. Parece que tem um manual do vilão. Quer destruir a Terra? Joga um raio pro céu. E além dessa previsibilidade, o filme tem um ritmo que não me agrada tanto. Em momento nenhum ele põe o pé no freio, ele quer desenvolver os personagens com maior delicadeza. A grande maior parte do filme é cena de ação, e quando não estamos na ação de fato, é um esquenta, é uma preparação para ela. Os poucos respiros que a gente tem dentro do filme é para ter expositividade. Personagem explicando a origem do outro, personagem explicando tal artefato. A gente não tem respiro. E ao mesmo tempo, essa quantidade gigante de ação dentro do filme acaba gerando um outro efeito. Quando tudo é épico, quando tudo é grande, a gente acaba perdendo o referencial. E aí, tudo fica muito igual, com a mesma cara. Quando tudo é épico, nada é épico, tudo é banal. Então esse é um filme que já começa lá no alto e mantém lá no alto até o final. Não existe gradação, não existe progressão, não existe nada disso. O filme já começa com a porradaria e vai assim até o final. O que gera, claro, momentos massa véi, aqueles momentos que tu tá assistindo ao filme e teu olho brilha com a cena de ação, uma referência a uma porradaria épica que rolou nos quadrinhos, ou até mesmo por ser uma coisa catártica, grandiosa. Me lembra um pouco Velozes e Furiosos, tá? E sim, eu comparo esse filme bastante com Velozes e Furiosos. Tanto na estrutura, como até mesmo na forma com que abraça a galhofa e a comicidade. E isso não é necessariamente ruim, é uma questão de gosto. Eu, particularmente, não curto tanto. Se você tá esperando só porradaria, esse filme é um prato cheio pra você. That's up to you. E antes de terminar esse vídeo, eu preciso falar uma coisa. Na cabine de imprensa de Adão Negro, eu encontrei o PH Santos. Sim, esse monstro das críticas de YouTube aqui no Brasil. Um cara que tem um texto impecável, incrível, redondinho. Não é mentira que eu admiro muito o trabalho dele. Então assim, foi um prazer imenso encontrá-lo, assim como foi um prazer gigante encontrar o Dalia Nogari numa cabine passada que rolou. São figuras que eu admiro, que eu me inspiro pra fazer os vídeos que eu faço aqui pra vocês. No passado, no meu canal antigo, o PH chegou a comentar num vídeo meu falando que eu falava muito bem. Então assim, hoje dividir uma sala de cinema numa cabine de imprensa com esse cara
me deixa muito satisfeito com o trabalho que eu venho fazendo, muito feliz. Mas então, é isso, eu não vou me estender mais, esse é um vídeo sem spoilers. Vale lembrar, o filme tem uma cena pós-créditos, obviamente eu não vou comentar qual é, mas vale muito a pena você ficar na sala de cinema para assistir. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com todos os seus amigos. Além de deixar um comentário. Já assistiu Adão Negro? Então me conta sobre a sua experiência. Ainda vai assistir? Me conta as suas expectativas. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!